Olá, irmãos queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Uma ótima noite para vocês. Sejam bem-vindos ao canal Fim dos Tempos. Estarei falando aqui sobre o Marco Feliciano e algumas outras coisas também muito importantes que Deus me ordenou que falasse para vocês, amém? Irmãos amados, óbvio, claro, todo mundo acompanha nas redes sociais muitas pessoas que estão aí brincando com o Evangelho de Cristo, fazendo piada, gracinha, comédia, stand-up, né? Vejam aquele rapaz ali moreno chamado Vini Souto, é um negro, e tem tantos outros aí, né? Que fazem, agora deram para fazer também bordões, né? Joma, não sei o quê. Então, assim, são coisas que realmente trazem escárnio, zombaria e descredibiliza a palavra, descredibiliza o Evangelho do Senhor. Exatamente isso. Isso tudo acontece claramente, é mister que aconteça, porque está na Bíblia, né, irmãos? Essa profanação que iria acontecer. Mas ai de quem porvenha todo esse escândalo, toda essa situação. Eu, particularmente, quando abro a internet, que eu vejo muitos destes aí que se dizem youtubers, profetas, aí criando bordões, né, irmãos? É algo muito abominável, muito terrível. Se para mim e para você que assiste, observa isso e fica apavorado, por que a gente fica apavorado? Porque nós que somos servos de Deus, nós temos temor ao Senhor e conhecemos a palavra, a gente sabe o quão terrível e cruel é o inferno e o lago de fogo. A condenação eterna, porque nós cremos que Jesus voltará para nos buscar e a palavra diz que os que não forem encontrados o nome escrito no livro da vida serão lançados no lago de fogo. Também diz na palavra do Senhor que ali naquele caminho, o caminho chamado santo, que é o da porta estreita dos céus, o imundo não passa. Não passa o escarnecedor, o zombador, ok? Agora ainda acontece porque Deus é misericordioso e para alguns Deus vai dando chance, mas tem uma hora que a chance se acaba, viu, irmãos? E também sabemos claramente, como na Bíblia está escrito, que virá o grande dia, o último dia, que é o juízo final. E desse dia aí, neste dia, nenhum deles vão escapar. Nós estamos vendo aí que está muito próximo a vinda do Senhor Jesus, né? Por isso é melhor que cada um se prepare, porque para esses aí que estão brincando de servir a Deus, vai ser terrível. Lamentável, irmãos. Quero, antes de tudo, falar para vocês, eu gosto sempre de comentar algumas coisas com vocês que ocorrem comigo no meio desses evangelismos que eu faço pela rua fora, amém? Encontrei uma senhora, tá? E a filha dela estava ao lado dela. E eu observei que a filha dela estava com roupas, né, ali masculinas, certamente já iniciando a transição para ser uma lésbica, uma trans, né? Tava se vestindo, era uma menina, cabelão e tal, mas estava com roupas masculinas. Deu para eu perceber claramente que ela era lésbica e que ela estava se vestindo como um menino, né? Se tornando um menino ali, né? A intenção dela era essa. E aí, irmãos, eu claramente, como evangelizo a todo mundo, eu comecei a conversar com essa moça, com essa mãe. Olhei para ela claramente, olhei, né? Tive que olhar, olhei de cima a baixo. Eu observei que ela estava com a barriga de fora, de biquíni, com um topzinho, com a barriga. A mãe da moça, estava de biquíni, não sei se deveria estar vindo da praia. Pelo que ela me disse, parece que estava vindo da praia mesmo. Aí estava de biquíni, um short com a barriga toda de fora, um decote mostrando o colo, essa parte dos seios. E eu comecei a conversar com ela, falar de Jesus e tal. Aí entreguei a revelação para ela, dizendo que Deus tinha um plano na vida dela, de ela ser uma grande missionária e tal. Bom, e começamos a conversar. No meio da conversa, aí eu perguntei para ela, a senhora é afastada, né, do evangelho, né? A senhora está afastada. Ela, não, eu sou crente. Eu sou de tal igreja, se eu não me engano, eu me lembro que ela falou, irmãos. Quando ela falou aquilo ali, eu quase desmaiei, porque eu olhei para ela assim, falei, oi? Eu achei que ela estava desviada, porque a mulher estava com um top de biquíni, com a barriga toda de fora, com a roupa sensual, uma serva de Deus,
não veste uma roupa daquela. Eu falei assim, minha irmã, olha só, eu vou te falar o que Deus mandou te dizer. Não vista essas vestes, porque essas vestes não condiz com a serva do Senhor. A senhora ora muito pela tua filha, para Deus libertar ela do lesbianismo. Mas como Deus vai libertar ela se tu é a primeira que está precisando de libertação, irmã? Falei na cara dela, irmã, que Deus me chamou porque Deus sabe, irmão, eu falo na cara. Óbvio, claro que tem coisas que eu falo particular para a pessoa. Eu sou uma pessoa muito reservada e muito discreta. E Deus me deu sabedoria de saber a hora de falar, o momento. Mas tem pessoas que tem que ouvir ali na lata mesmo. E nem assim a pessoa toma vergonha na cara. Imagina se tu falar no cantinho, né? Esse negócio de cantinho, sujeira, podridão, que fica debaixo do tapete pelos cantinhos. As coisas de Deus, as coisas de Jesus são tudo transparente. Tem essa de cantinho, de tapete, de escuridão, não. Eu entrego revelação só se for algo muito pessoal, muito íntimo, envolvendo o marido da pessoa, o casal, casamento, coisas particulares. Aí eu chamo a pessoa no canto, entrego a revelação ali. Caso contrário, caso não seja algo íntimo da pessoa, é ali mesmo. Entendeu? E aí eu falei com ela, irmã, difícil, a senhora ora por ela e paga um preço, mas olha como a senhora tá, irmã. A senhora tá com a barriga de fora, com um shortinho de biquíni na praia, como que suas orações vão subir? Como que você vai ter resposta de oração da tua oração e sua filha vai sair do lesbianismo, da homossexualidade? Se a senhora, a tua filha está mais comportada, a roupa da tua filha está mais tampada do que a tua. A mulher estava totalmente, realmente a filha dela estava mais tampada, irmãos, que ela. Mesmo lésbica, mas estava mais comportada que a própria mãe, que falou que era crente de não sei qual igreja. Aí você olha assim, lamentável, né, irmão? Você pensa, mas como meu filho até hoje está passando por isso? Meu filho nas drogas, minha filha é lésbica, meu filho é gay, minha filha é trans, tal. Primeiro, você tem que olhar para você. Tem muita coisa que você precisa tirar da tua vida e se libertar para depois você orar pela tua filha e pelo teu filho. Como que você quer a libertação da tua filha e do teu filho se você está nesse estado aí? O sangue de Jesus tem poder. Vamos para Marcos Feliciano. Eu vi um vídeo deles, vou postar para você o vídeo do Marco Feliciano, tá? Vocês vão observar. Ali naquele vídeo ele dança ali os passinhos do Michael Jackson, né? E outras músicas mundanas. Eu vou ler aqui algumas coisas que eu anotei para vocês rapidamente, amém, irmãos? Porque eu anoto para eu não esquecer, ok? Anoto para eu não esquecer. Inclusive, acabei de anotar, viu? Acabei de anotar. Cristão não se envolve em política? Muitos dizem isso, né? Pois é, uma grande mentira, tá, irmão? Para começar, o que o maçom Malafaia fazia no jatinho do ex-Satanás que estava na presidência Bolsonaro, ele ficava para cima e para baixo no jatinho particular do Bolsonaro. O que ele fazia lá, para cima e para baixo? Já que não é para uma pessoa cristã ficar antenado e ligado na política. E vive infiltrado na política. Vários maçons que se dizem pastores estão lá dentro de Brasília. Engraçado, não? E falam para você não prestar atenção na política, não observar e não cobrar os seus direitos a quem você votou. Ok? Mas você tem que observar e cobrar sim, é mentira deles, tá bom? Até trocaram muitos deles o evangelho de Jesus Cristo para se assentarem nas cadeiras. Alguns até apostataram da fé, que nem pregam mais o que pregavam anteriormente, já pregam aquele evangelho bem moderno. E outra coisa, para que existe título de eleitor? É para você votar, para você exercer o seu direito de cidadão como eleitor e cobrar dos políticos ali que eles trabalhem
cumprindo as propostas que eles prometeram. Claramente, a maioria, né, irmãos, sabemos que são mentirosos, mas se os cidadãos brasileiros ficarem em cima, fiscalizando, vigiando e cobrando, com toda certeza vai andar muito melhor o país, o estado e a cidade se houver uma junta de pessoas que cobrem, estejam sempre fiscalizando e sempre de olho, antenado na política. Eu, por exemplo, estou agora de olho aberto nos políticos, com toda certeza. Não vou jogar meu voto no lixo, tem que ficar ligado, né? Então, para que existe o título de eleitor? Você tem que estar de olhos abertos. Já falei, fiscalização, tá bom? E ali, sim, é importante você estar de olho na política, porque é através dela que colhemos as consequências no nosso dia a dia, né? Na saúde, educação, saneamento e etc. Isso tudo é prejudicado através da má administração. Por isso, se você votou, você que é evangélico ou não, você tem que estar de olho em Brasília, na Câmara Municipal da sua cidade, dos vereadores, cobrando, fiscalizando, sim. Cristão tem que estar antenado na política, sim, tá? A Bíblia fala da diferença de quem serve a Deus e quem não serve. Então, você pode ver no vídeo que eu vou deixar para você aí, Marco Feliciano barbarizando, fazendo o passinho do Michael Jackson e tudo, sim. Agora a nova moda é essa. E também dançando no TikTok, claro, um aplicativo maligno, ali as danças diabólicas do Michael Jackson. Muito bonito para ele que se diz pastor, claramente não é, né? Dançando a dança do Michael Jackson. Imagina Jesus Cristo voltando e encontrando você, Marco Feliciano, dançando músicas mundanas e o passo do Michael Jackson. Embora já não faz diferença porque você é maçom, né? Pastor ou político maçom? Você falou também no vídeo sobre quando as pessoas forem na Flórida alugar o carro em tal lugar. Isso é até um abuso. Não só você, não só o Marco Feliciano, Valadão que ostenta, outros e outros também, aí que ostentam os bens materiais, as riquezas, que claramente não foi Deus que deu. Ali tem muita mutreta, tem rachadinha, tem laranjada, tem lavagem de dinheiro, tem cobranças para os shows, pregadores que cobram para pregar, cantoras gospel que cobram fortunas para louvar. Isso tudo aí é o comércio do mundo gospel. Lamentável, vai acabar. Já já Jesus está voltando para dar um basta, um fim em tudo isso. Vocês podem ficar tranquilos que se vocês não se arrependerem, tem algo chamado Lago de Fogo que é terrível. Esse será o fim de vocês. Os comerciantes, cambistas do evangelho, aqueles mesmos que estavam lá no templo e Jesus se irou e expulsou todos eles lá de dentro. Aí ele falou, quando vocês vierem à Flórida, alugam um carro e tal, isso até é um abuso com os servos de Deus que ofertam e pagam os impostos nas igrejas de vocês que não têm condições de sair nem de São Paulo para Salvador para ver a família, ou muitos até passando por necessidade ver essa ostentação sua e de outros, tá? Que não é só o Marco Feliciano, são outros também, tá, irmãos? Chega a ser até cruel com as pessoas mais humildes que assistem o vídeo de vocês falando, venha para a Flórida, porque vocês podem observar que eles têm casas lá fora, nos Estados Unidos. Exatamente isso. Casas milionárias, Valadão, Feliciano, não sei quem, todos esses pregadores aí, lógico, eles têm lá, eles fazem aqui a baderna no Brasil, e aí arrancam a lã das ovelhas e depois corre para a Flórida, corre para Orlando, né? Que muitos têm casas em Orlando, irmão. Mas é tudo como diz a Bíblia. O que adianta eles ganharem o mundo todo e perder a alma deles, né? Não adianta nada. Vai ganhar aqui, a Bíblia fala, não ajuntei tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome,
mas ajuntai tesouros nos céus. Eles vivem a Bíblia tudo ao contrário, irmãos. A Bíblia fala que se tiver o que comer e o que vestir, é para a gente ficar satisfeito com isso. E eles pregam ostentação e ainda jogam ali na cara das pessoas, né? E aí, como eu disse, chega a ser cruel. Isso aí, com as pessoas vendo isso e falando, quando você vier para a Flórida e você quiser alugar um carro, busque tal empresa e mostra o carrão. Misericórdia, isso aí, irmãos, isso é triste, lamentável, né? Ali também, porque muitas pessoas que assistem ele, mal tem o que comer. E aí, eles não têm essa consciência. Eles não estão nem aí para almas, eles querem dinheiro. Disney, tava na Disney também, vocês podem ver, eu vou deixar o vídeo aí para não ver que eu tô mentindo, tá? Na Disney, ali com a família, a Disney que é cheia de magias e encanto malignos, contos de fadas, histórias infantis satânicas, totalmente antibíblica. Irmãos, eu vou fazer um vídeo sobre o lado obscuro da Disney, amém? Essa ostentação sua não é a realidade dos brasileiros, tá, Feliciano? Baladão e outros. Imagina as pessoas Malafaia, esses aí pregadores, maçons, multimilionários, que já Deus vai abater. Eu via realmente a sepultura do Marco Feliciano aberta, viu? Deus está irado com esses comerciantes do evangelho que vendem a palavra do Senhor e juntam fortunas arrancando a lã das ovelhas. Imagina as pessoas ímpias vendo alguém que se diz pastor dançando uma música do Michael Jackson e outras músicas mundanas no TikTok. Ficam escandalizados e dessa forma tudo fica normal aos olhos dos crentes mundanos do evangelho liberal. Daqui a pouco estão dançando na boquinha da garrafa, tá? O sangue de Jesus Cristo tem poder. Um pastor tem que ser exemplo em todos os sentidos. Se comportar e ter um comprometimento com as almas, que você está ensinando a dançar Michael Jackson e etc., e conduzindo essas almas para o inferno. Se você não se arrepender, Deus me mostrava a sua sepultura aberta, e você vai dançar o passinho do Michael Jackson e lá na profundeza do inferno junto com ele. E outras músicas mundanas que você gosta, lá no inferno, aqueles passinhos do TikTok ali, aquelas músicas malignas que você ali fica escandalizando o Evangelho de Cristo, você vai dançar lá no inferno, porque Deus me mostrou a tua sepultura. E vocês lembram que eu falei do Guilherme de Pádua? Não foi nem 3 meses depois, mas Guilherme de Pádua morreu, vocês lembram, né? Pois é. E isso que você ensina na sua igreja? Você, Valadão e outros ensinam isso aí na igreja de vocês. Na igreja de vocês ensinam isso para os membros de vocês? Dançar o passinho do Michael Jackson? O que é isso? Fim dos tempos. Se você está nesse nível, imagina os membros. Se não bastasse o Vini Souto, que é um moreno aí que fica falando um monte de baixaria, o Valadão, entre outros, como o Cláudio Duarte pornográfico, que escandaliza o Evangelho de Jesus Cristo. Por isso as igrejas estão desacreditadas, por causa de pessoas como você e outros, que brincam de ser crente. Porque eles acham que todo servo de Deus é igual a vocês. Eles acham que toda igreja é igual. Por causa da profanação e da baixaria. Por isso que o povo ímpio não quer se converter. Porque vê o mau exemplo de vocês dançando passinho do Michael Jackson, entre outras coisas. Idolatrando o bezerro de ouro, como idolatraram o Bolsonaro e fizeram o Bolsonaro de Deus. Isso aí, a Bíblia fala que vocês não entram no céu e ficam na porta, impedindo as pessoas de entrarem, hipócritas e fariseus. Escandalizando o Evangelho de Jesus Cristo, né, irmãos? E fazem o Evangelho Santo do Senhor Jesus Cristo de circo. Um circo, stand-up, comédia. Vocês vão pagar por tudo isso. Em Hebreus 12, 29 está escrito: porque o nosso Deus é fogo consumidor.
Em Gálatas 6:7, não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem plantar, isso também colherá. E muitos ainda dão glória a Deus e acham graça de tudo isso. Fim dos tempos. O juízo de Deus será terrível para vocês se não se arrependerem, viu? Eu vi, irmãos, a sepultura do Marco Feliciano aberta. Deus mostrou para mim, tá? Que não está se agradando dele. E eu via esse homem morrendo, tá? Exatamente. Eu via Deus abatendo o Marco Feliciano. Vamos ler aqui na palavra do Senhor. Ezequiel capítulo 34. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e dize a eles: Assim diz o Senhor Deus aos pastores: Ai dos pastores de Israel que se alimentam a si mesmos. Não deveriam os pastores apacentar as ovelhas? Comeis a gordura e vos vestis da lã. Matais aqueles que são alimentados, mas não alimentais as ovelhas. As adoentadas não fortalecestes, nem curastes aquelas que estavam enfermas, nem ligastes aquela que estava quebrada, nem trouxeste novamente aquela que havia se desgarrado, nem buscastes a que estava perdida, mas com força e com crueldade as dominastes. E elas estavam espalhadas porque ali não há pastor, e elas se tornaram alimento para todos os animais do campo, quando estavam espalhadas. Minhas ovelhas vaguearam por todos os montes e sobre cada alta colina. Sim, meu rebanho foi espalhado porque toda a face da terra, e nenhum procurou ou buscou por elas. Portanto, vós, pastores, ouve a palavra do Senhor. Como eu vivo, diz o Senhor Deus, certamente porque meu rebanho se tornou uma presa, e meu rebanho se tornou alimento para todo animal do campo, porque ali não havia pastor, nem meus pastores procuravam pelo meu rebanho, mas os pastores se alimentaram e não alimentaram meu rebanho. Portanto, ó vós, pastores, ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor Deus: eis que eu estou contra os pastores, e eu requererei meu rebanho de sua mão, e os farei cessar de alimentar o rebanho, nem os pastores se alimentarão mais, porque eu livrarei o meu rebanho da sua boca, para que não sejam mais alimentadas para eles. Porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo, procurarei pelas minhas ovelhas, e eu as buscarei, como o pastor busca o seu rebanho, no dia em que ele está entre suas ovelhas, que estão espalhadas. Assim eu buscarei as minhas ovelhas e as livrarei de todos os lugares onde elas estiverem espalhadas no dia nublado e escuro. Eu as trarei dos povos e as juntarei das nações, e as trarei à sua própria terra, e as alimentarei sobre os montes de Israel, junto aos rios, e em todos os lugares habitados do país. Eu as alimentarei em um bom pasto sobre os altos montes de Israel. Será o seu aprisco. Lá viverão em um bom aprisco, em um bom pasto gordo. Elas se alimentarão sobre os montes de Israel. Eu alimentarei meu rebanho e os farei deitar-se, diz o Senhor Deus. Eu buscarei aquela que estava perdida e trarei novamente aquela que estava desgarrada, e ligarei a que estava quebrada, e fortalecerei a que estava enferma, mas eu destruirei a gorda e a forte, alimentá-las-ei com juízo. E quanto a vós, ó meu rebanho, assim diz o Senhor Deus, eis que eu julgo entre o rebanho entre os carneiros e os bodes. Parece uma coisa pequena para vós, terdes comido
do bom pasto, mas deveis pisotear com vossos pés o resíduo dos vossos pastos, e ter bebido das águas profundas, mas deveis sujar os resíduos com vossos pés? Quanto ao meu rebanho, eles comem aquilo que pisoteastes com os vossos pés, e bebem aquilo que sujastes com vossos pés. Portanto, assim diz o Senhor Deus a eles: eis que eu mesmo julgarei entre o rebanho gordo e entre o rebanho magro, porquanto empurrastes com o lado e com o ombro, e empurrastes todas as adoentadas com os vossos chifres, até as terdes espalhado para fora. Portanto, eu salvarei o meu rebanho, e elas não serão mais uma presa, e eu julgarei entre o rebanho e o rebanho. E estabelecerei um pastor sobre eles, e ele os alimentará. O meu servo Davi, ele os alimentará e será o seu pastor. E eu, o Senhor, serei o seu Deus. E o meu servo Davi, um príncipe entre eles, eu, o Senhor, o disse. E eu farei com eles um pacto de paz, e farei cessar da terra os animais perversos, e eles habitarão em segurança no deserto e dormirão nos bosques. Eu farei deles e dos lugares ao redor sobre a minha colina uma bênção, e farei com que a chuva desça na sua época. Haverá chuvas de bênçãos, e a árvore do campo dará o seu fruto, e a terra dará o seu aumento, e estarão seguros na sua terra. E eles saberão que eu sou o Senhor, quando eu tiver quebrado as ataduras do seu jugo e as livrado da mão daqueles que se serviam deles. E eles não mais serão uma presa para os pagãos, nem o animal da terra os devorará, mas habitarão seguramente, e ninguém as deixará com medo. E eu lhes levantarei uma planta de renome, e eles nunca mais serão consumidos pela fome na terra, nem mais carregarão a vergonha dos pagãos. Assim eles saberão que eu, o Senhor seu Deus, estou com eles, e que eles, a casa de Israel, são o meu povo, diz o Senhor Deus. E vós, meu rebanho, o rebanho do meu pasto, sois homens, e eu sou o vosso Deus, diz o Senhor Deus. Amém? Em Jeremias capítulo 23, diz assim, no capítulo 23, versículo 1: ai dos pastores que destroem e espalham as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor Deus de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo: vós espalhastes o meu rebanho e os afugentastes, e não os visitastes. Eis que eu visitarei sobre vós o mal de vossos feitos, diz o Senhor. E eu recolherei o remanescente do meu rebanho, de todas as regiões para onde os levei, e os trarei novamente para os seus apriscos, e eles serão frutíferos e aumentados. Eu levantarei pastores sobre elas, os quais as apacentarão, e elas não mais temerão, nem estarão consternadas, e nem deles faltará, diz o Senhor. Eis que os dias vêm, diz o Senhor, em que eu levantarei para Davi um renovo justo, e um rei reinará e prosperará, e executará juízo e justiça na terra. Amém? Vou deixar só essas duas palavras de meditação. Vou deixar o vídeo fixado aí, irmãos, em nome de Jesus para vocês. Amém? Aí eu vou deixar o vídeo fixado. Só você clicar no vídeo e você vai dar a sua opinião e ver o que o Marco Feliciano está fazendo. Se o que ele está fazendo é exemplo de pastor. Quem olha para ele que é ímpio de fora, que não entregou a vida a Jesus, o que vai pensar sobre ele e outros? Dançando a dança do Michael Jackson, o passinho e outras coisas terríveis, a pessoa vai querer entregar a vida a Jesus? Olhando para uma pessoa que deveria
ter uma postura séria, pregar a verdade dentro da palavra, a doutrina santa do Senhor, da santificação do corpo, alma e espírito. Enquanto isso, eles estão ostentando as riquezas e dançando o passinho maligno do Michael Jackson, onde ele, se não se arrepender, vai dançar lá no inferno e vai lembrar de tudo isso que ele fez aqui na terra. Amém? Eu vi a sepultura do Marco Feliciano aberta. Estou dizendo para vocês, como 1 mais 1 são 2. Amém? Olha, irmãos, ore muito por mim. Cada vídeo desse que eu posto, o inimigo se levanta de uma forma terrível contra a minha vida, irmãos. Então, eu sou muito carente das orações de vocês, das intercessões de vocês. Amém? Antes de dar a tua opinião, clica no vídeo que eu vou deixar para vocês aí agora. O vídeo vai estar fixado, é o primeiro comentário que vai estar aí em cima. Aí vai ter o link, só você clicar nesse azulzinho, nesse link que eu estou explicando assim, porque tem irmãos que não entendem. No primeiro comentário tem um link www, alguma coisinha azul. Você clica que vai direto lá no vídeo do Marco Feliciano e você vai ver do que eu estou falando, amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Até o próximo vídeo. Eu amo vocês, viu? Eu sei que vocês oram por mim e eu oro por vocês todos os dias. E juntos estamos aguardando a vinda do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Até o próximo vídeo. Tchau.